Então, galerinha, a gente hoje conheceu essa função orgânica aí muito importante, que é a função orgânica dos sais. E vocês puderam observar realmente no nosso meio ambiente. O que acontece de importante para a gente trabalhar essas funções inorgânicas? É a gente entender a origem dessas funções, a importância delas no nosso dia a dia e a gente conseguir também solucionar alguns problemas, como eu já tive problemas em laboratórios com ácidos que acabaram derramando e a gente ficava, vai limpar como? Aí neutralizava com uma base que dava origem a um sal e água e a gente podia fazer o manuseio sem risco à nossa integridade física. Então são conhecimentos interessantes e muito importantes para o nosso dia a dia. Vamos revisar lá os principais tópicos dessa aula de 36? Vamos lá. Então a gente viu que os sais, eles são compostos iônicos, ou seja, eles são formados ali pela força atrativa de cargas opostas, né? Pela combinação de um cátion, que não pode ser o hidrogênio, e um ânion, que não pode ser a hidroxila. E eles são obtidos a partir das reações químicas que a gente chama de neutralização, que é a reação que vai ocorrer entre um ácido e uma base. A ocorrência na natureza a gente tem na água do mar, nos minerais e no solo. E na água do mar é bem interessante, porque tem aqueles desertos de sais que anteriormente ali foram oceanos, foram mares, que a água evaporou e ficou somente os sais ali, que são muito utilizados, extraídos para ser industrializados. Então, como reação geral da formação dos nossos sais, nós temos a reação de uma base mais um ácido, sempre formando um sal mais a água. Lembrando que a água é formada pelo cátion do sal com o ânion da base. Lembram lá, né? E aí, H mais com OH- forma H2O. Na nomenclatura, a gente sempre começa com o nome do ânion, o ânion lá que veio do nosso sal. E depois complementa com o nome do cátion, o cátion que é oriundo da nossa base. Então, quando a gente tem a reação de neutralização, por exemplo, do ácido fosforoso, mais o hidróxido de zinco, que é hidróxido, tá, gente? O que eu tenho que ter em mente? Que eu vou estar combinando esses nomes e o sal formado vai ser da combinação do nosso ânion com o nosso cátion. E aí fica como? Fosfito de zinco. Por que zinco fica íntegro? Porque é o nome do cátion. A variação sempre vai ser no nome do nosso ânion. E nós conhecemos também os tipos de sais, né? A gente viu sal ácido, sal básico e vimos o sal hidratado, que são aqueles sais que possuem moléculas de água incorporado na sua estrutura cristalina. Então, não é um sal que está em meio aquoso. Não, as moléculas de água estão dentro da estrutura do nosso sal. Por isso que eles são ditos sal hidratados. Como é que fica a nomenclatura? A nomenclatura desses sais é dado após o nome do sal, a gente utiliza um prefixo de mono, di, tri, tetra, de acordo com a quantidade de moléculas de água que estão dentro da estrutura, e aí termina com a palavra hidratado. Então ficaria sempre o nome do sal normal, mais o prefixo de, por exemplo, e a terminação hidratado. Tranquilo? No mais agora, ó, atividade de sala. Você praticar o que nós falamos aqui e depois você volta para a gente fazer a nossa correção juntos. Boa sorte aí para vocês! E aí, galerinha, vocês observaram, ou talvez não, né? Que algumas dessas atividades
foi uma boa oportunidade para vocês praticarem o que vocês aprenderam em ligações químicas? Pois é, na questão de número 1, por exemplo, ali é a prática mais específica das nossas ligações iônicas. Então, vamos lá para o nosso Tirando Dúvida para a gente ver como que foi feita essas ligações? Então, olha só. A questão de número 1 ela é uma questão bem bacana, é de praticar mesmo, porque ele fala para a gente considerar alguns íons. Ele deu os cátions, que são os positivos, e todas as cargas que você precisa conhecer. Ou seja, ele deu aqui do lítio, que ele é +1, o amônio também +1, o magnésio 2+, o ferro 3+, são os nossos cátions. Mas ele também deu os nossos ânions, o nitrato, sulfato e o fosfato. Beleza. O que ele pediu para você fazer? Para você olhar da letra A até a letra E e dizer qual dessas alternativas apresentou corretamente o nosso composto formado e o nome dele. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar na letra A. Será que eu consigo formar um sulfato de lítio dessa forma aqui? Ah, professora, não sei, eu chutei. Como que eu ia saber, professora, se está certo? Pelas cargas. Olha só, o lítio, ele é positivo de 1+, ou seja, ele tem uma única carga positiva. Enquanto o nosso sulfato tem 2 cargas negativas. Então, o sulfato, para ficar satisfeito, ou melhor, para anular totalmente as cargas negativas que ele tem, quantos lítios eu iria precisar? Só de 1? Não, eu precisaria de 2, porque aí ficariam 2 cargas positivas, uma de cada lítio, para anular essas 2 cargas negativas aqui do sulfato. Então, isso quer dizer, numa ligação química, que seria isso aqui, ó. O lítio, né, uma carga positiva, o sulfato SO42. O que a gente aprendeu na ligação iônica? Que joga o número que está aqui para baixo e o que está aqui para o outro lado, não é assim? Então, ficaria como? Li2SO4. Então, vamos lá na letra A. A letra A tá igual? Não tá. Tá diferente. Então, ali você já diz, essa daqui não tem como estar certo, já começou errado. Todas as alternativas que não apresentam Li2SO4, você pode eliminar. Ó, a letra D também elimina. Vamos para a próxima. Tá, eu já eliminei ali a nossa letra A e a letra D, né? A gente eliminou essas duas. Ficou a letra B, a letra C e a letra E. Vamos olhar se a letra E está correta? Olha só. Se a gente pega aqui, vamos pegando os primeiros, tá? Para ir eliminando, fazendo por eliminação. O nosso amônio, ele é positivo de 1+. E o nosso sulfato, negativo de 2-. Então, a letra E, essa primeira aqui, ela está correta, ó. NH4, eu preciso de 2 cargas positivas para anular as cargas negativas do nosso sulfato. Então, tá ok. Então, a gente continua entre a letra B, a C e a E. Então, vamos para o próximo composto formado. Quem é o próximo composto formado aqui na letra B? Aqui é o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio está dizendo para a gente que ele precisou de 1 magnésio e 2 sulfatos para formar o meu composto. Vamos ver se está certo? O magnésio, ele é 2+, certo? E o sulfato, a gente acabou de ver, ele é 2-. Quer dizer que 2 positivo com 2 negativo se anulam. Então, eu preciso só de 1 magnésio e de 1 sulfato. Eu não preciso de 2 sulfatos. Então, a letra B, a letra B agora a gente pode eliminar. A letra A já tinha sido eliminada e a letra D também.
Vamos na letra C, o próximo composto. Ele botou aqui o nitrato de amônio. Vamos ver aqui o nitrato? Uma carga negativa. E o amônio? Uma positiva. Então, eu preciso de um amônio com o nitrato, tá certa. Vamos para a próxima. O próximo aqui, dentro da letra C, é o fosfato de ferro 3. Quem é o fosfato de ferro 3? É o nosso cátion ferro ligado ao nosso ânion fosfato. Observa, qual é a carga do cátion? 3+, 3 cargas positivas. E a do ânion? 3-, 3 carga negativa. Quando eu vou formar o composto, quando as cargas têm a mesma quantidade, são opostas, elas se anulam. Então, significa que um ferro já vai satisfazer um fosfato. Então, aqui a letra C, o fosfato de ferro também está certo. Então, até agora a letra C, certíssima. Vamos ver a letra E. O que tem de errado nela? Aqui a gente viu na letra E que o sulfato de amônio está certo. Vamos ver aqui o fosfato de magnésio. Fosfato de magnésio, magnésio 2+, e o fosfato 3-. Então, aqui, ó, tá errado. Eu não tenho como satisfazer 2 cargas positivas com 3 negativas. Eu preciso fazer a dancinha lá da ligação iônica, que a gente viu nas nossas ligações. Lembram? Vai ficar como? Mg2+, que se liga a quem? Ao fosfato, que é o PO4, 3-. Então, o 3 vem para cá e o 2 para cá. Fica como? Mg3, PO4, entre parênteses, 2. Esse seria o correto. Por isso que a letra E está errada e a letra C, de fato, é a nossa alternativa correta. Questão de número 2. Interessante essa. Ó. Um estudante pretende separar componentes de uma amostra contendo 3 sais. Todos os 3 são a partir do chumbo, né? Chumbo 2. E aí ele traz para a gente que o iodeto de chumbo 2, que é esse cara aqui, ele na água fria é insolúvel, mas na água quente é solúvel. O nitrato de chumbo 2, que é esse cara aqui que eu estou circulando, ele é solúvel tanto na água fria quanto na água quente. E o sulfato de chumbo 2, que é esse aqui, ele é insolúvel tanto em fria quanto quente. Daí ele veio. Para fazer a separação, ele propôs o seguinte procedimento. Ele adicionou água destilada em ebulição, a mistura, ou seja, a água que está fervendo, agitando o sistema vigorosamente. Depois ele filtrou a suspensão resultante, ainda quente, né? Depois ele faz o quê? Ele seca o sólido obtido no papel filtro, o que ficou retido, o que não se dissolveu na água quente. E aí, que este será o sal A. O que ficou no filtro é o sal A. Ele recolhe o filtro, a água que foi filtrada, em um becker, deixando esfriar em banho de água e gelo. Depois ele vai fazer o quê? Uma nova filtração e secar o sólido obtido no papel filtro. Esse será o B. Então, aqui ele fez uma filtração com água gelada. Depois, aqueceu o segundo filtrado até a evaporação completa da água. E o sólido que vai ficar será o sal C. E aí ele quer que você diga quem é o A, quem é o B e quem é o C, respectivamente, de acordo com o que a gente viu de ser solúvel ou insolúvel em água fria e quente. Então, vamos observar lá na tabelinha de novo. Primeiro que ele teve que fazer uma filtração usando água quente de início, não foi? Então, todos se dissolveram menos um desses sais, que é o que é insolúvel tanto na água fria quanto na água quente. Que é quem, gente? É o sulfato de chumbo. Ó, ele é insolúvel na água fria e na quente. Então, mesmo colocando água quente, ele continuaria sólido. Vamos ver quais das alternativas começam com o sulfato aí
de chumbo. Começa aqui, ó, a letra C, a letra D. As outras todas estão erradas, porque esse aqui vai ser o primeiro que vai ficar no filtro. Daí ele faz o quê? Ele faz uma água fria, não é? Por quê? Porque um deles não vai se dissolver. Quem é o que não vai se dissolver na água fria? O iodeto de chumbo 2. Então, o próximo que vai ficar no papel filtro, que não vai passar no papel filtro, é o iodeto de chumbo 2, fazendo com que a nossa letra D seja a letra correta. Ó, o filtrado A vai ser sulfato de chumbo, depois o iodeto de chumbo, porque ele foi na água fria, e aquele que ele precisou evaporar a água para obter no final é o nitrato de chumbo. Então, a letra D é a nossa alternativa correta para essa questão. Olha aí. No A é insolúvel em água quente. Então, a gente viu quem é insolúvel em água quente. O B é solúvel na água quente, mas insolúvel na fria. Então, ele deixou esfriar e obteve. E o C era solúvel tanto na quente quanto na fria. Então, ele precisou evaporar toda a água para que ele ficasse obtido ali no fundo do recipiente. Letra D, a alternativa correta. Questão de número 3. A formação frequente de grandes volumes de pirita, que é aqui um tipo de composto à base de ferro e enxofre, em uma variedade de depósitos minerais, favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como drenagem ácida de Minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com o oxigênio a 25 graus Celsius, a pirita sofre reação de acordo com a equação química. Então, aqui a gente tem a pirita em contato com o oxigênio e água, e aí ela sofre uma reação, dando origem aqui, ó, ao ácido sulfúrico, tá observando aqui, né? Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é o... E aí ele quer saber qual que é a substância dentre esses aqui que você adicionaria para corrigir essa formação aí dos nossos produtos finais, que são substâncias perigosas para o meio ambiente. E aí a gente tem sulfeto de sódio, na letra A, cloreto de amônio, na letra B, dióxido de enxofre, na letra C, dióxido de carbono, na letra D, e o carbonato de cálcio, na letra E. Dentre essas aqui, gente, o mais eficiente é o carbonato de cálcio. Isso porque o carbonato de cálcio ele é um sal básico, ou seja, se eu estou formando uma substância ácida e eu adiciono um sal básico, ele vai ali interagir com o ácido, causando uma neutralização, né? Então, aqui, o carbonato, que é um sal básico formado por ânion de ácido fraco e cátion de base forte, o ânion sofrerá hidrólise, que é uma quebra por água, de acordo com a seguinte equação. Então, aqui, ó, o carbonato, né, sofreu a hidrólise e liberou a hidroxila, porque como ele é um sal básico, ele tem OH na sua estrutura, produzindo um íon básico. Esse íon básico ele vai atenuar o problema porque ele vai estar reagindo com o ácido, causando ali uma reação de neutralização. Por isso que a letra D é a alternativa correta para essa questão. Galerinha, a gente vai encerrando mais uma aula de Química e eu espero que vocês não deixem para o último momento para fazer aquelas revisões e preparação para a nossa avaliação. No mais, a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!